Um dos assuntos mais comentados na semana de final de ano é sempre a Mega da Virada. Todos os anos, centenas de milhares de reais são acumulados, dando aquela tentação coletiva em fazer a famosa fezinha. E claro, cristãos também estão envolvidos nisso aí, sentem-se seduzidos por essa possibilidade. Cara, o que aconteceria na sua vida se você ganhasse, por exemplo, 400 milhões de reais numa loteria? Sem dúvida, essa não é a primeira vez que alguém está te fazendo essa pergunta e com certeza você já deve ter pensado nisso algumas vezes. A grande questão é, jogar na loteria é pecado? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, e o vídeo de hoje é um vídeo polêmico porque envolve um questionamento que eu escuto muito nessa época de final de ano. Pastor, pode jogar na loteria? Jogar na loteria é pecado? Etc. Quero fazer uma fezinha. E na boa, esse canal que a gente tem aqui é um espaço perfeito para a gente conversar esse tipo de assunto, porque aqui nunca vai ter uma resposta apenas sim ou não. Todas elas possuem desdobramentos, porque a nossa ideia aqui é transmitir uma fé equilibrada, é uma fé consistente, entendendo por quê. Quando você é criança e o pai fala, não pode, por que não? A gente pequeno, os nossos filhos pequenos, eles falam, mas por que não? Por que não? Por que não? Tem que haver um porquê justo, e para isso, a gente não usa religião, a gente não usa religiosidade. Nesse canal, nós usamos a espiritualidade à luz da Bíblia Sagrada. E nela nós encontramos respostas para uma vida cristã saudável. Pô, depois dessa não tem jeito, merece teu like. Deixa teu like aqui, se inscreva no vídeo e eu tenho certeza que depois que terminar, que você vai assistir até o final, você vai compartilhar ele com os teus amigos, porque muita gente tem essa dúvida e a gente está aqui para ajudar. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia Sagrada não fala nada sobre jogar na loteria, até porque essa prática não existia no Antigo Testamento, não existia nem no Novo Testamento, essa prática não chega a ser milenar. Então, para isso, nós vamos usar vários textos bíblicos para compreender o assunto. Então, a Bíblia funciona da seguinte maneira, quando ela não fala diretamente de algum assunto, ela te dá margem para, com os outros assuntos que ela já tratou, deduzir sobre o assunto que você quer, que não está citado. Vem comigo em 1 Timóteo 6, do 9 ao 10, que diz assim, olha, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína da destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Esse contexto não vai falar nada de jogo de loteria, mas vai falar do comportamento do ser humano diante ao dinheiro. Nesse caso, a pessoa que almeja ficar rica. Querer ficar rico não tem pecado nenhum, desde que de maneira saudável. Se você vira uma chave na tua cabeça e a única coisa que você quer é ficar rico a qualquer custo, a todo modo, de maneira rápida, de maneira instantânea, ou derrubando alguém e tal, você está entrando no que o apóstolo Paulo vai dizer de entrar nas destruições da sua vida. Você está cobiçando, então por isso o seu comportamento está sendo equivocado. Se ela está dentro desse contexto de 1 Timóteo que a gente leu e ela se desvia da fé por causa do dinheiro em qualquer área da vida, isso também vai incluir no jogar. Então para essa pessoa, jogar é pecado. Então, jogar na loteria é pecado. Calma lá, não é bem assim. Eu expliquei um tipo de público, uma galera que não é recomendável jogar porque para aquela pessoa, aquele público é pecado. Mas existem outros tipos e eu quero te explicar aqui com muita calma para você poder entender com base bíblica e comportamental se é ou não é pecado jogar na loteria. A segunda galera está lá em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 19, dizendo assim, prometendo-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, outro público que é pecado jogar, quando a pessoa é viciada no jogo. A gente leu aqui o texto. Quando alguém perde para alguma coisa, ela se torna escravo daquilo que a venceu. Seja no álcool, seja no cigarro, seja na pornografia, seja em qualquer coisa. Não só em pecados explícitos que a Bíblia diz, como ações que não são nada pecaminosas, mas se transformam em vício, como café, videogame, redes sociais, futebol e por aí vai. Então, se é um vício, essa pessoa precisa se afastar imediatamente desse ambiente e desse tipo de coisa. E uma parada um pouco complicada de se explicar é que existem coisas que não são, em regra,
pecaminosas, mas para um grupo de pessoas, sim, é pecado. Como assim? Um exemplo claro, eu falei do videogame, deixa eu detalhar. Jogar videogame é pecado? De maneira alguma. Mas se uma pessoa deixa de estudar, deixa de trabalhar, deixa de se relacionar, troca o dia pela noite, e por causa do vício do videogame, por causa daquela necessidade de estar ali, ele então é viciado. Jogar videogame é pecado? Não. Mas para aquela pessoa, sim, é. Então algo que não é em regra pecaminoso pode ser para alguém especificamente. No caso da loteria, tem pessoas que jogam o tempo todo, toda vez e várias vezes, altos valores, altas fortunas, na tentativa de se sentir, não, assim que eu ganhar, eu vou reaver tudo que eu gastei. É uma percepção de um viciado que não vê o quanto já se afundou ali. Para o resto das pessoas, pode então. Não. Não e não. Isso porque existem outras razões para não jogar. E uma importante é dentro de um texto bíblico que nós já falamos aqui no canal e eu vou citar ele várias vezes. Principalmente nesse bloco, é pecado, porque ele é determinante na nossa conduta cristã individual. Está lá em Romanos capítulo 14, verso 23, que diz assim: mas aquele que tem dúvidas se é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não vem da fé é pecado. Nesse contexto, o apóstolo está falando sobre comer carne de porco, carnes que o judeu em regra não comia. Porém, tinham pessoas que haviam saído do judaísmo e no cristianismo, mesmo liberados para comer, eles ainda se sentiam mal comendo. O apóstolo Paulo diz: se você tem dúvida, se você não tem convicção individual a respeito disso, não coma. Aí ele continua dizendo: pois quem come não julga quem não come, e quem não come não julga quem come. Se você se sente bem comendo, coma. Se você não se sente bem, não coma. É claro que isso são para assuntos que a Bíblia já determinou que são pecaminosos, e não para assuntos abertos como esses que a gente discute aqui. Porque senão uma pessoa falaria assim: ah, mas eu não me incomodo em adulterar, e se meu coração não me condena, então eu posso. De maneira alguma, mesmo se seu coração não te condenar, aquilo continua sendo pecado. No caso de jogar na loteria, entra nessa especificidade. Se alguém se sente mal ao fazê-lo, porque foi doutrinado, a vida toda ouviu que não podia, não se sente bem, não o faça. Porém, se você não é um viciado, se você não gasta rios de fortuna naquilo, se você não faz isso com periodicidade, na sua espontaneidade e liberdade de fé, você pode sim jogar. Traz para sua vida rotineira, sabe? Eu não gosto das coisas muito abstratas. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Cara, última semana de trabalho, aquela galera ali do ambiente de trabalho vai fazer um bolão, mega da virada, etc e tal, vai fazer um bolão coletivo, todo mundo ali vai casar, 5, 10 reais. 20, 30 pessoas estão jogando. Há uma possibilidade um pouco maior dos números ali serem sorteados. Você não vai jogar porque você acha que é pecaminoso? Tudo bem, não jogue. Mas se um irmão em Cristo estiver no bolão e botou 10 conto ali, não afetou o salário dele. Ele não tá fazendo porque é um vício. Cara, se todo mundo ali ganhar, já pensou que massa, todo mundo ganhando e só o crente ficou para trás? Amém por isso, glória a Deus, tenho o meu respeito. Mas eu não gostaria de ser esse crente nessa situação. Eu não jogo, mas eu já joguei em bolão coletivo com a galera. E não me senti mal por isso, de maneira alguma. É tudo uma questão de equilíbrio e bom senso. Tem pessoas que não pagam as contas de casa, que não compram comida para a criança, para os filhos, que tem falta de coisas em casa e pega o pouco dinheiro que ainda tem e investe em jogatina, em jogar na loteria, etc. E pessoas assim ainda se subvertem em bingos clandestinos, em situações obscuras, realmente, inclusive, ilegais, fora a lei humana que nós temos no nosso estado. Então, são vários pecados acumulados aí. A gente só não pode pegar e aglomerar isso tudo num lugar só e achar que todo mundo que o faz está no mesmo contexto, porque é aí que é o equívoco da falta de equilíbrio da fé. Fala aqui pra mim, você gostou desse vídeo? É base bíblica, é um papo direto, olho no olho, é uma ideia coerente e sem religiosidade e com muita espiritualidade. Eu espero ter te ajudado e se você gostou, deixa o seu like e compartilha com a galera, porque eu tenho certeza que esse assunto é muito importante, principalmente nessa reta final de ano, tá bom? Um beijo no seu coração, forte abraço.